Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Barão Sindical, o programa que coloca em pauta a nobre comunicação dos trabalhadores. Hoje temos aqui a alegria, a satisfação e o orgulho de receber a Cláudia Santiago, jornalista que é coordenadora do NPC, o Núcleo Piratininga de Comunicação, que é uma referência não só na produção de comunicação para os movimentos sociais, populares e sindical, mas também na formação de comunicadores para esses setores, para essas instituições, que é uma função fundamental. Cláudia, seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigada por estar conosco, é realmente uma alegria conversar com você. Obrigada, obrigada, Barão de Itararé, eu também fico muito feliz de estar nessa casa irmã, né? Estou em casa, estou conversando com meus irmãos, minhas irmãs. Muito bom estar aqui. Hoje nós vamos conversar aqui com a Cláudia, que tem assim, essa visão muito ampla da comunicação social, sindical e popular, e tem acompanhado a comunicação sindical nesse 1 ano e 3 meses de pandemia, quarentenas sucessivas e situação muito difícil, especialmente para os trabalhadores, né? São os trabalhadores, os pobres, os moradores da periferia, as principais vítimas da pandemia. São os pobres que morrem mais, que adoecem mais e que têm menos condições de atenção adequada à saúde, lamentavelmente. E nesse contexto todo muito difícil, a comunicação sindical precisou se reinventar para conseguir atingir as suas respectivas categorias, a sociedade, enfim, transmitir a sua mensagem e dar sustentação ao trabalho de ação sindical, que também se viu mais restrito com a necessidade de distanciamento social. Claudinha, depois desse 1 ano e tanto que estamos nessa situação, qual que é a tua avaliação dessa nossa missão? Como é que a gente tem se saído nessa situação? Se saiu bem pra caramba, Rita. Se saiu bem pra caramba. A comunicação sindical, ela deu conta não só da comunicação, como acabou dando conta de outras funções que não eram suas, né? Porque a pandemia jogou todos nós para a internet, para o trabalho virtual, para as atividades virtuais. Então, os profissionais de comunicação eles foram muito requisitados. Muitos sindicatos já vinham migrando a sua comunicação para os meios digitais antes da pandemia. Outros migraram no meio da pandemia. Mas, de uma forma ou de outra, eu sinto que se saíram muito bem. Dizer que se saíram muito bem não significa dizer que está ótimo. E o que seria ótimo? Nós estarmos nos comunicando muito bem com a base, cada sindicato se comunicando muito bem com a sua base. Ainda não é isso. Nós temos diferenças regionais, né? Nós temos diferenças aquisitivas, então algumas categorias elas têm uma internet pós-paga, elas têm um bom aparelho de celular, e aí é mais fácil, nesses casos, ter uma comunicação que seja virtual, mas tem outras categorias que a internet é muito ruim, e nesse caso as pessoas ficam muito no Zap, né? Ficam muito reféns do que vem pelo WhatsApp. E o que vem pelo WhatsApp vem muita coisa boa e vem uma lixarada também bastante considerável, né? Mas assim, uma coisa que eu senti que mudou na pandemia foi exatamente o uso do WhatsApp pelos sindicatos. Acho que aumentou tremendamente o contato com a categoria por WhatsApp. E aí a galera fica até meio doida, porque por WhatsApp a demanda é imensa, assim, se para mim é uma demanda imensa, assim, 10 horas da manhã você já está exausto de olhar o WhatsApp, imagina para um dirigente sindical conversando com a categoria, né?
Então, eu acho que isso mudou. Eu acho que isso mudou. É, eu vi em algumas entidades um envolvimento maior das direções dos sindicatos com a comunicação nesse momento, participando de, por exemplo, criando programas na internet, mas participando da definição da pauta, na escolha dos convidados, se tornando entrevistadores e entrevistadores. Isso eu acho que foi uma coisa muito boa também que eu vi acontecer. E eu acho que a migração para a internet ela não tem volta, ela não tem volta. Tá indo mesmo. A gente está fazendo uma pesquisa, fez uma pesquisa, ela já foi concluída a pesquisa, está em fase de avaliação e está redigida, fase de análise dos dados já foi, fase de revisão de texto, mas só sobre o Rio de Janeiro. A gente pesquisou a comunicação sindical no Rio de Janeiro. E, com base nessas pesquisas, a gente pode dizer que aquela comunicação sindical que nós fazíamos vamos dizer, há 5 anos, ela não existe mais. É uma outra comunicação sindical muito voltada muito feita pela internet. Aposta no podcast. O podcast se tornou, o nosso programa de rádio, né? Se tornou uma aposta importante, o YouTube. E eu acho que com toda razão, né? O nosso povo gosta de rádio. O nosso povo gosta de televisão. Bom, preciso dizer que o nosso povo gosta de televisão. Meu sonho ainda não foi realizado, que é a gente fazer uma novela nossa. Porque as pessoas vão gostar, né? Então, agora a gente pode, assim, não vamos exagerar, né? A gente já está se achando, já está se achando diretor, apresentador, produtor, viramos tudo de televisão. Mas não precisa ser também novelista. Mas as pessoas gostam de televisão. Então, o YouTube tem funcionado bastante. E aí depende, tem categorias que os aposentados adoram os programas no YouTube. Quem vai para as lives são os aposentados. E também depende, tem categoria que é Facebook, tem outra que é Instagram, tem outra que é Twitter. Tudo isso depende de cada sindicato. Eu digo sempre nos cursos de formação, olha, eu vou dizer para vocês o que existe. Existe isso, 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 isso. O que vocês vão fazer, vocês decidem depois que eu for embora. Porque, né, não depende de mim, depende do conhecimento que vocês vão ter da categoria de vocês. Aí vocês decidem o que se encaixa, né? Mas, no geral, respondendo a tua pergunta mais sinteticamente, eu acho que se saiu bem. E é um achar meio comprovado, assim, né? Porque tem essa pesquisa no Rio de Janeiro e o Núcleo Piratininga fez o programa 6h30 no NPC, conversando sobre comunicação sindical com Cláudia Santiago, comigo. E nós entrevistamos, foram 23, 24 sindicatos de todos os cantos do Brasil. Deu para ter uma visão do que está acontecendo na comunicação sindical. E eu vi a galera bem animada, bem animada. É uma visão bem, bem positiva e a gente tem, isso que você diz, a gente vê milhões de coisas acontecendo realmente. Milhões. A galera saiu correndo para realizar e, como você disse, inclusive abraçar as tarefas que anteriormente nem eram da comunicação, mas que nesse momento só sairiam pela comunicação. Isso. E aí nos coloca 2 questões. Internet de qualidade se tornou... assim, aquela nossa luta antiga pela universalização da banda larga, pela democratização do acesso à internet, que a gente discute isso desde lá da conferência de comunicação, ou antes até, e que, lamentavelmente, não se realizou, e esse debate acabou sendo interditado com todas as mudanças e retrocessos políticos que a gente teve no país. Mas, enfim, isso hoje em dia é mais necessário ainda. E a outra questão, e essa tem me deixado um pouco aflita ultimamente, eu vou partilhar com você, é a nossa dependência das plataformas corporativas. Né? Tudo que a gente faz é pelas redes sociais, que são companhias com políticas próprias, enfim.
nós trabalhamos, né, para todas essas plataformas produzindo conteúdos para que elas atinjam, mas nós, enfim, utilizamos, porque é o meio que nós temos para chegar ao público. Cláudia, essas duas questões, infraestrutura de internet e o meio real para chegar às pessoas. Você acha que a gente está numa armadilha que não tem jeito? Vamos tocando? O que você pensa aí sobre isso? Eu sou bem pessimista nesse assunto, Rita. Sou. O otimismo acaba. O otimismo na ação e o pessimismo na razão, né? Então, dei uma entrevista para o Sindipetro, Sindicato Petroleiros do Norte Fluminense, na semana passada, quando eles completaram o número 100 do podcast dele. Daí o meu otimismo. O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense está comemorando o seu podcast número 100. Mas aí eles me perguntaram, vocês acham que a gente vai poder, você acha, né, que a gente vai poder competir de igual para igual com os nossos podcasts, com os nossos... Eu peguei e falei, aí eu respondi assim, competir de igual para igual com o Facebook, com a Amazon, com o Google, com a Microsoft, com a... E aí junta os meios de comunicação dos patrões, né? Não que esses não sejam dos patrões, esses são os dos patrões internacionalizados. Aí junta com o patronato local, que é Globo, TV, Record, SBT, Jovem Pan e coisas do gênero. Como é que a gente vai competir de igual para igual? Não acredito que a gente vai competir de igual para igual, não. Mas os Vietcongs também não competiram de igual para igual com o exército dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que nós temos, o que eu respondi para eles, o que a gente tem de bom, é o número, nós somos muitos, a coisa justa está do nosso lado. Nós estamos do lado da justiça. Então, isso ajuda, a gente não precisa mentir, a gente não precisa omitir, é só dizer o que está acontecendo, que é fácil. A gente diz que a reforma administrativa, ela acaba não só com os servidores públicos, ela acaba com os serviços públicos, e isso atinge a vida de quem recebe o serviço público, na educação, na saúde, na própria justiça. Então, a gente pode dizer isso, a gente pode dizer que a privatização da Eletrobras, ela significa aumento da conta de luz. A gente não tem história para inventar. Então, por isso que eu digo que a justiça está do nosso lado, mas não a justiça. Não podemos confundir com... Não a institucional, a real. Obrigada, Rita. O que precisa ser feito para a gente ter uma vida boa, para todo mundo viver num mundo bom, num mundo justo, num mundo solidário, é isso que a gente quer, é isso que a gente comunica. Então, a nossa mensagem ela é uma mensagem muito forte. Tendo essa mensagem tão forte e tendo a quantidade de pessoas que tem, porque nós somos a maioria. Então, se a gente consegue conversar entre nós, eu fiz assim, mas eu vou dizer, a gente impede que a boiada passe. A gente impede que a boiada passe. Do ponto de vista da internet, conversando com uma pessoa do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Pará, no 6,5 do NPC, ela dizia 15% no Pará tem acesso à internet. Então, assim, eu sou muito otimista do que nós fizemos com a internet. Muito pessimista com o poder das corporações de mídias digitais, como que eu já falei aqui, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, tudo de um dono só, a Amazon que acaba com um pequeno comércio, um pequeno produtor, e a Netflix, que são grandes colhedores de dados, dos nossos dados, que têm a nossa vida em suas mãos e produzem conteúdo que nos devolve e nos alimentam e aquela coisa que não acaba nunca.
Então, a Netflix sabe tudo sobre nós e produz uma série original Netflix. E aí a gente vai, bobinho, assistir a série original Netflix, toda pensada em cima do que a gente quer. E do que eles acham que a gente quer, né? E tem dados para isso. Então, eu sou pessimista. Por isso, Rita, eu vejo com muita alegria essa o movimento sindical assumir as redes sociais, trabalhar na internet, saber da possibilidade, as inúmeras possibilidades que a internet nos traz. Mas eu sou extremamente antiga do ponto de vista do que que para mim ainda a principal forma de comunicação do sindicato é a conversa, é o olho no olho, é a língua, é o corpo da gente seguido por um pedaço de papel. No momento, a gente não pode fazer isso. Na nossa batalha de fazer a comunicação nessa situação, uma grande demanda era também informar sobre a pandemia, sobre os cuidados, sobre desmentir as fake news absurdas, essa batalha para conseguir ajudar o trabalhador a se proteger na medida do possível. Eu me lembro de, bem no comecinho, assim, produzir material desmentindo coisas malucas que circulavam pela internet, e nem eram ainda a batalha da cloroquina, a vacina faz virar jacaré, nem estava perto disso ainda, era coisa, bobagem do tipo tomar chá de erva doce previne coronavírus. Eu tenho saudade dessa época, inclusive. Você acha que a gente conseguiu fazer isso, colocar esse tema na nossa pauta e conseguimos, de alguma maneira, entregar uma mensagem efetiva nessa batalha aí do combate à pandemia? A comunicação popular fez isso muito melhor que a comunicação sindical, com muito mais eficiência. Mas por quê? Porque ela está no local de moradia, né? Ela não está apartada, ela não está afastada daqueles que ouvem, que leem a produção. Então, o que eu vi, o que eu senti foi a comunicação popular atuando firmemente no combate às fake news, mas principalmente nas medidas protetivas contra o coronavírus. E também primeiro foram as medidas protetivas, né? Imediatamente passaram para as cestas básicas e desmentindo notícias. Então, foi um trabalho conjunto. Eles se vestiam com aquelas roupas todas e iam de casa em casa, distribuindo cesta básica bom, fazendo esse trabalho que precisava ser feito. Só que com um detalhe, em muitos casos, nas periferias, na comunicação popular, o jornal impresso, diferentemente dos sindicatos, não parou de ser impresso. Pois é. Muitas vezes são experiências de comunicação popular que nasceram pela internet. Eles nasceram criando um perfil no Facebook. Tá. E outras não, outras nasceram já com jornal. Mas mesmo que tenha nascido agora, em 2006, 2010, nasceu na internet, são os filhos da internet, eles têm 20 e poucos anos. Eles fazem o jornal e entregam o jornal, e o jornal não parou durante a pandemia. Entendi. Cláudia, já que a gente está nesse gancho, eu queria que você me falasse um pouco do trabalho do NPC, que tem aí, desde os anos 90, está na ativa, produzindo muito, mas além de produzir comunicação, dar assessoria para os sindicatos, como você já mencionou, ajudar as entidades a melhorarem a sua comunicação e etc., tem essa coisa incrível, que é a formação dos comunicadores, inclusive dos comunicadores populares, né? Que eu tenho a impressão que o NPC supre uma lacuna das escolas de jornalismo, inclusive.
porque as escolas não formam para comunicação popular, para comunicação sindical, é para um universo outro, paralelo, né? Isso não existe. Fala um pouco desse trabalho do NPC, o que ele significa e como que ele está sendo feito hoje. Então, Rita, a gente nasceu em 94, até 2004 nós fomos uma escola de formação, a gente se apresenta como uma escola de formação para o movimento sindical. Durante 10 anos, nós fomos uma escola de comunicação sindical para o movimento sindical. Rodamos esse país inteiro dando cursos de comunicação sindical, falando da linguagem, mudando as caras dos jornais, falando da necessidade de ter uma comunicação ampla, de usar todos os instrumentos da comunicação. Não é só o jornal, não é só o panfleto, é a faixa, é o megafone, é o bottom, é o filme, e falando para o sindicato, a nossa principal mensagem, eu acho que durante 10 anos foi: os sindicatos precisam ter a sua própria comunicação, precisam ter uma comunicação forte. Foi um convencimento de investimento na comunicação sindical. Na década de 2000, por volta de 2004, 2006, no máximo, a gente abriu o olho que existe uma parcela da população que não é representada pelos sindicatos. Existe uma parcela da população que está no mercado informal. E mesmo a parcela da população que é representada por sindicatos não é atingida pela comunicação sindical, porque a comunicação sindical fala só da sua relação com o local de trabalho. Ela não abrange para outros aspectos da vida do trabalhador. Então, nós começamos uma batalha com os sindicatos para mudar a pauta da comunicação sindical. Foi quando nasceu a comunicação sindical e disputa de hegemonia, que a gente rodou pelo Brasil com esse curso, Comunicação Sindical e Disputa de Hegemonia. Ou seja, nós precisávamos conversar sobre a vida, nós precisávamos conversar sobre as dores, precisávamos conversar sobre a falta de escola em um sindicato de químicos, precisávamos conversar sobre a violência policial na comunicação sindical de um sindicato de metalúrgicos, onde moram os metalúrgicos. Se é um sindicato do saneamento, ele precisa... não é que ele precise, a função dele... Isso depende da linha da direção do sindicato também. Mas a gente defendendo essa disputa de ideias, essa disputa de hegemonia na sociedade, a gente dizia, um sindicato de saneamento, ele tem que conversar sobre a questão do saneamento para a população, porque os trabalhadores do saneamento moram na periferia. Eles são vítimas da falta de saneamento, eles são vítimas da falta de internet hoje, e eles são vítimas da violência policial. Nesse sentido, a gente começou essa batalha com os sindicatos para ampliação dessa pauta. E, por outro lado, começamos um trabalho de formação de jovens moradores de favela que cursavam jornalismo ou que queriam cursar jornalismo, dentro da visão clássica de que os trabalhadores são responsáveis para arrebentar suas correntes. Só temos correntes, rebentemos nossas correntes, e quem vai fazer isso são os próprios trabalhadores. Então, nos perguntávamos, esses jornalistas, filhos da classe, precisam assumir as comunicações. Só que eu sou meio doida, mas os loucos têm uma função boa na sociedade. Tem que assumir a comunicação dos sindicatos. Então, nós começamos o curso de comunicação popular do NPC. Ele dava ferramentas de comunicação, incentivava a criação de coletivos de comunicação nas favelas, porque nós não vamos fazer por eles. Nós não vamos lá fazer a comunicação, não. A gente vai incentivar para que eles façam. E, ao mesmo tempo, também uma formação profissional, entendendo que eles têm que ser os melhores profissionais e assumir a comunicação dos trabalhadores. Por outro lado, também a importância de uma comunicação, de uma formação teórica muito forte.
Então, a gente tem comunicação sindical com base na história. Comunicação popular, estudando história do Brasil. É o curso de comunicação popular, mas a gente estuda 8 de março, a gente estuda 1º de março, a gente estuda as lutas do povo. Assim, é um espetáculo o curso, né? O curso acontecia só no Rio de Janeiro, agora não tem mais essa necessidade, e é um curso de rua, a gente vai para as favelas, a gente vai para o cinema, a gente vai para o teatro, a gente vai para o museu, a gente domina a cidade, a gente acha que a comunicação sindical, se é feita no Rio de Janeiro, ela tem que se apropriar da cidade, dominar os instrumentos, os organismos que administram a cidade, entender a cidade para poder agir nela. E isso é o curso de comunicação popular do NPC. Nós já formamos, acho que umas 400 pessoas. E esse ano a gente vai fazer um curso que é o encontrão dos ex-alunos, dos alunos do curso de comunicação popular do NPC, porque a gente não se separa nunca. As pessoas que hoje estão assumindo o NPC, elas vieram dessas turmas. O curso está pronto, está sendo organizado por 2 alunos, por 2 pessoas que fizeram o curso. O curso começa no seminário de comunicação sindical. Então, as coisas são amarradas. A pesquisa foi feita, vai ter um seminário de comunicação popular de 22 a 24 de julho, que vai reunir experiências de comunicação do Brasil inteiro, e onde a gente vai apresentar os dados da pesquisa. Todos os que vão fazer o curso do NPC, de comunicação popular do NPC esse ano, vão estar no seminário. Então, as primeiras aulas são um seminário, depois a gente sai e continua até outubro, discutindo sobre tudo. Discutindo a comunicação e discutindo a cidade. Então, tem aula sobre associações de favela. Nós vamos ter 2 representantes, 2 pessoas que foram da luta de associações de favelas nas décadas de 70 e 80 no Rio de Janeiro. São elas que vão dar as aulas para a gente. Nós vamos com o Bruno Paes Manso, ele vai apresentar o livro dele sobre o Esquadrão das Mortes, as milícias, ele vai no curso. Nós vamos ter aula, a gente vai ler o primeiro livro, nós vamos ler 2 livros para começar. Vocês verem como é que o curso é um curso profundo. Um é Vida e Obra de Marx, do Leandro Conder, que é um livro gostoso, fácil, então a gente começa com esse livro. Depois a gente passa para Josué de Castro, para entender a geografia da fome, que voltou. Então, está entendendo, Rita? É um pé na comunicação e um pé na formação política. E a gente fica muito feliz, porque a gente chama, e aí vem gente. Eu sou da turma de 2006, eu sou da turma de 2009. A gente tem um grupo de WhatsApp com gente de todas as turmas. A gente não se separa nunca. Nós somos loucos uns pelos outros, né? Que maravilha! Então, o curso de comunicação popular tipo assim, é pedaço de mim mesmo. Ele foi produzido aqui do coração, a partir das coisas que os meus olhos enxergavam, eles foram processados mais no coração do que no cérebro. Depois o cérebro foi usado para botar em prática. Certo. Gente, olha aqui, nosso tempo voou, mas também ouvindo a Claudinha, não dá para perceber o tempo passando. Claudinha, então assim, eu te passo para um recado final e aquela sua dica esperta de livro ou filme relativo aí ao movimento sindical, mundo do trabalho. Eu aprendi muito sobre o mundo do trabalho, sobre o neoliberalismo, através do cinema. E eu poderia indicar A Cidade Está Tranquila, ou Tudo ou Nada, Agora ou Nunca, Billy Elliot. Eu sou apaixonada por cinema, né? E todos os do Ken Loach. E o último filme do Ken Loach, sobre o trabalho precário. O último filme do Ken Loach, Você Não Estava Aqui. Porque a gente está vivendo exatamente isso. E como última mensagem, a comunicação sindical não é marketing só. Não é publicidade só. A gente pode fazer muito marketing, muita publicidade, mas nunca esquecendo que comunicação sindical é também formação e organização política. E a formação e organização política, ela precisa mais do que uma atuação maravilhosa nas redes sociais.
ela é um pouco mais do que isso. Outro recado, a metade da nossa classe não é representada pelos sindicatos, não tem carteira de trabalho. Vamos para os locais de moradia. A luta política hoje está se dando nos locais de moradia. E é uma luta política em cada esquina. Em cada esquina tem um ponto de difusão de ideologia reacionária. A gente precisa também ter o nosso ponto de difusão dessa política humanitária. Cláudia, muito obrigada mesmo. Foi incrível esse bate-papo aqui, super informal, foi, na verdade, uma aula para a gente. Eu te agradeço muito, muito mesmo. E é sempre uma alegria imensa poder conversar com você, ainda que a gente esteja aqui nessa situação dificílima, né? E com gente sofrendo demais por aí. Agradeço muito a você que nos assiste, que acompanha essa entrevista aqui com a Cláudia Santiago. Se você ainda não fez isso, se inscreva no canal do Barão, nos siga nas redes todas, Facebook, Instagram, Twitter. E assim como o Barão Sindical, que é um programa recente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, tem várias novidades surgindo. Estrearam recentemente o programa da Renata Miele, o Barão na Matrix, e uma discussão muito bacana que está sendo feita pela Ana Flávia Marques, Comunicação e Trabalho. Por fim, meu muito obrigada mais uma vez a Cláudia e a todo mundo. Paz, amor e saúde a todos. Cuidem-se. Até a próxima. Valeu. Axé.